3:8. Vamos lá juntos? Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém? Como eu não sei assim, qual o nível de conhecimento, de familiaridade que você tem com o Novo Testamento, na verdade com a Bíblia inteira, me deixa explicar rapidamente, graficamente, como é que o Novo Testamento está organizado. O Novo Testamento ele começa com o Evangelho de Mateus e ele se encerra com o livro de Apocalipse. E ele está organizado de uma maneira que ele começa com os evangelhos, que são 4 perspectivas a respeito da história de Jesus. Depois nós temos o livro de Atos, que é um livro sobre os primeiros passos da igreja primitiva. Depois nós temos cartas, que são cartas de Paulo, na sua maioria, 13 cartas. E nós temos algumas cartas de alguns outros autores. E no final lá nós temos o Apocalipse. As cartas de Paulo, essas 13 cartas, elas estão organizadas de acordo com o tamanho delas e com o destinatário delas. Então, se você observar, as cartas de Paulo, elas vão de Romanos a Filemon. Romanos, se a gente pegar lá o texto grego, contar palavra por palavra, são 7.101 palavras. Filemon, 335 palavras. Portanto, da maior para a menor. Então, as cartas estão organizadas assim. E elas estão organizadas de cartas para igrejas, para grupos de pessoas, e até indivíduos. Né? Então, encerra lá com 3 indivíduos. São cartas a Timóteo, a Tito e a Filemon. Tá? Essas cartas, especialmente essas 3, a Timóteo, 2 para Timóteo e 1 para Tito, são cartas de Paulo, conhecidas como cartas pastorais, porque elas são dirigidas a pastores que estão pastoreando, que estavam pastoreando, e o conteúdo da carta são instruções para esses pastores de como eles deveriam se conduzir, aonde que eles deveriam se concentrar, o que deveriam ensinar para aquelas igrejas. Então, o versículo que nós lemos faz parte de uma carta do apóstolo Paulo a um pastor chamado Tito, que ele estava numa ilha de Creta, ilha que existe até hoje, claro, é uma das ilhas da Grécia, né? Mais ou menos, um pouco mais de 8.000 quilômetros quadrados tem essa ilha. Ele estava nesta ilha, pastoreando a igreja formada ali. Se você pega o Tito 1, verso 5, vai te dizer isso, vai dar o endereço, né, aonde que ele está. Pode parecer um excesso de informação, mas eu já me deparei com alunos em faculdade teológica que não sabem nada disso. E eles acham assim que é uma carta de Tito, mas não é o Tito não escreveu nada. É uma carta a Tito. Portanto, a carta é do apóstolo Paulo escrevendo para um pastor chamado Tito, que estava na ilha de Creta, cuidando da igreja recém-formada ali. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo acerca da prática do cristianismo. E observando esta carta, a gente percebe isso. Porque Paulo entendia, também nós precisamos entender, que o cristianismo ele não era para ser um judaísmo numa roupagem nova. Ou seja, Jesus ele não veio ao mundo para fazer com que as pessoas abandonassem o formato judaico de culto e adotassem uma prática de culto cristã, um novo jeito de cultuar. Ou seja, Jesus não estava só querendo trocar a pessoa de religião, entendeu? O que Jesus veio fazer não foi assim assediar os judeus para que eles abandonem o judaísmo e agora vêm para o movimento meu, com a carinha minha, e eu quero que vocês pratiquem isso aqui. Só um novo formato de ritual ou alguma coisa assim. Mas Jesus veio para salvar a humanidade e ele veio para nos tornar pessoas melhores dentro de uma sociedade em decadência. Compreenda isso. É o que Jesus veio fazer.
Jesus não veio simplesmente assim, pegar e falar, o judaísmo eu não gosto. Então eu quero criar uma outra religião do jeito que eu gosto. É muito mais do que isso. O que Jesus veio fazer foi salvar a humanidade. E nesse processo de salvação da humanidade, o que Jesus quer é nos tornar pessoas melhores numa sociedade que está em decadência. Evidentemente, há uma preocupação com a formação de uma comunidade religiosa. Mas a própria rotina de Jesus com seus discípulos indica que a proposta não era enclausurar ou alienar as pessoas dentro de um templo. Jesus não queria isso. Mas o que Jesus queria era imprimir nelas marcas que impactam e transformam o mundo onde vivem. Ou seja, a proposta de Jesus é que nós, como cristãos, nós precisamos fazer o bem. Porque o mundo está mal, entende? Então o cristianismo, ele não é algo para nós, pensando assim, é uma coisa que a gente cultiva, e a gente fica dentro da igreja, a gente cria uns rituais, umas manias, a gente vai fazendo isso toda semana, todo domingo. Mas o cristianismo é para o mundo lá fora. É para que as pessoas que compreendem o movimento, elas sejam transformadas por ele e elas se tornem agentes dentro de um mundo que está mal. Por isso, Paulo ele se ocupa com orientações que estão relacionadas com a vida externa da igreja. Isto é, não apenas com o modo como as pessoas lidam com a vida interna da igreja. Porque às vezes a gente lida muito com a vida interna da igreja. Você aprende a cantar, você aprende a orar, você aprende a vir à igreja, você aprende a contribuir, você aprende a servir, se envolver. E há uma ocupação com a vida interna da igreja. Mas as orientações de Paulo lidam também com a nossa vida fora da igreja. Ou seja, o que Paulo orienta em suas cartas, e Jesus também, na caminhada dos seus discípulos, a preocupação é como que você vive em casa. Como é que você é no seu trabalho, na sua escola? Como é que você vive no comércio, na política? Tudo que envolve essa nossa vida cotidiana. Percebe? É vida externa. Desse modo, o cristianismo ele é prático. Porque ele não visa manter pessoas reféns de uma religiosidade. Mas o cristianismo, ele pretende tornar essas pessoas comprometidas com uma vida transformada. Mais que isso. Com uma vida transformada e transformadora, que transforme outros. E com uma vida transformadora, uma vida também transformante. Nem sei se existe isso. Inventei agora a palavra. Mas uma vida que está em constante transformação. De modo que você nunca chega. Por isso você está sempre vivendo o cristianismo. Porque vai te transformando. Porque essa é a ideia do movimento cristão. O cristianismo ele não é para ser apenas uma voz bradando. Mas o cristianismo é uma prática revolucionária. Não é só discurso, não é só teórico, não é só retórica. Mas Jesus estabeleceu o movimento cristão, sobretudo, para ser prático. Mais do que contemplação. As marcas do início do cristianismo têm a ver com um movimento que visava transformação, levar a transformação. Agora, Paulo escrevendo a Tito, ele enfatiza, eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Ou como traduziu aquela nova versão transformadora, se dediquem a fazer o bem. Eu quero, porque o Paulo está dizendo eu quero que você, Tito, como pastor, você ensine as pessoas da igreja aí na ilha de Creta, eu quero que você ensine essas pessoas para que elas se empenhem a serem pessoas do bem, de bem, a praticar boas obras. Elas têm que se ocupar com isso.
essas práticas elas precisam ser enfatizadas porque, segundo Paulo, são coisas excelentes. E são coisas úteis aos homens. Percebe? É útil para os homens lá fora. E a gente tem que aprender a praticar essas coisas. Então, por que o cristianismo ele é prático? Porque ele está concentrado em basicamente duas áreas, que eu quero chamar aqui de dois macro deveres. Porque a gente tem um monte de dever, né? Tem uns deveres, se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, o que Jesus ensinou, o que Paulo ensinou, você vai encontrando, isso é dever. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Só que, quando você olha no geral para o movimento cristão, para as propostas iniciais de Jesus, você percebe assim, que existem dois deveres grandões. E a gente precisa se envolver com esses deveres. Hoje é dia de ceia, e eu quero que você avalie se você está cumprindo esses dois deveres. O primeiro dever é o dever do aprendizado. Paulo diz: fiel é esta palavra. Quero que você afirme categoricamente estas coisas. Ele termina dizendo assim: porque essas coisas são excelentes e úteis aos homens. Paulo estava motivando Tito a ensinar de forma enfática, contundente, porque é dever dos cristãos aprender. Aliás, lembra que quem caminhava com Jesus era chamado discípulo. O que é discípulo? É um aprendiz. É alguém que está aprendendo. Então, esse é um macro dever cristão. O cristianismo, ele é prático porque ele provê meios de aprender novos comportamentos. E nós estamos, então, constantemente nos tornando discípulos de Jesus. Essa é a coisa mais importante. Porque o risco que se tem e a realidade que se vê é que as pessoas elas estão se tornando religiosas. Elas são especialistas em rituais religiosos, mas são péssimos discípulos de Jesus. Isso não é bom para os homens, porque o que resta são apenas críticas à igreja de Jesus. Chacota, meme. Por quê? Porque a gente não está comprometido com o aprendizado. A gente entra na vida da igreja, a gente aprende meia dúzia de coisas e diz assim: tá bom, que eu precisava saber isso aí. E vou tocar minha vida. Paulo está dizendo: eu quero que você insista em ensinar essas pessoas, porque elas têm que aprender. É um compromisso do cristão, ele precisa aprender. Há muita clareza acerca do que Jesus esperava de seus discípulos e do que Deus espera de nós. E nós precisamos estar comprometidos com isso. O cristianismo ele não foi projetado para envolver pessoas em um misto de práticas de meditação, misturado com experiências cósmicas e rituais místicos. Você acha que é exagero meu? Dá uma olhadinha. Começa assim, só pesquisa nas redes sociais, culto religioso. Põe lá, uma vez só. Depois fica por conta do algoritmo, né? Ele te entrega todo dia uma coisinha nova. E fica olhando lá para ver se você, na igreja que você vai, no ensino que acho que você capta e recebe, se você não se sente constrangido quando você vê essa mistura em igrejas ditas evangélicas e cristãs, onde você tem gente praticando uma meditação, mistura com experiência cósmica e vai misturando com rituais místicos. E você pega alguns vídeos, você não sabe, se você não prestar atenção e não assistir tudo, do que se trata. Porque às vezes parece um centro espírita, uma coisa do baixo espiritismo, às vezes parece igreja católica, às vezes parece igreja do reteté de Jesus, e você vai olhando assim, às vezes parece um encontro esotérico, às vezes parece que a pessoa está praticando yoga, mas você vai vendo, gente, é muita coisa num videozinho só. E você descobre que ali é uma igreja dita cristã, que tem tudo isso.
uma confusão, um sincretismo, um misticismo, um monte de coisa envolvida. Presta atenção, o cristianismo, ele envolve aprender a trilhar um novo caminho. O cristianismo é adotar um novo estilo de pensar e viver a vida de forma consciente, inteligente, racional. Eu vou repetir, porque eu quero que você guarde isso na sua cabeça. O cristianismo, ele envolve aprender a trilhar um novo caminho. O cristianismo não é misticismo. Cristianismo não é a gente ficar meditando, contemplando. Cristianismo não é uma experiência cósmica com o cosmos. Mas cristianismo é adotar um novo estilo de pensar e viver a vida. E tem que fazer isso de forma consciente, inteligente, racional. Para isso tem que aprender. Aprender. Então você não pode se enfiar dentro de uma igreja e pensar assim, não, o pastor aí, esse homem aí sabe das coisas. E ele já estudou, já fez seminário, tem muita experiência. Eu escuto ele falando, isso é suficiente para mim. E eu fico, então eu venho num culto, venho no outro culto. Minha vida é boa, não roubo, não mato, não prostituo, não estou fazendo nada. Cristão, entenda. A Bíblia tem muita coisa para mudar na sua vida, mas você precisa aprender. Você vai ter que aprender. Volte no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito e observe, versículo 2. Paulo diz assim, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor, na perseverança. Paulo está dizendo, ensina os homens mais velhos da igreja. Versículo 3, ele diz, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Aí no versículo 4 e 5 ele diz, assim, essas mulheres sendo ensinadas, elas aprendendo, elas também podem ensinar as mulheres mais jovens. A quê? A amarem seus maridos, seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 6, Paulo diz, encoraje ou estimule, ensine os jovens a serem prudentes. Versículo 9 e 10, Paulo diz, ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Percebe? É isso que Deus quer que a gente aprenda. Aprenda a viver lá fora. Paulo está dizendo assim, ensina essa pessoa como é que se canta na igreja, ensina a pessoa a contribuir, ensina a pessoa a adorar a Deus de verdade. Ele está dizendo, ensina essa gente a ser gente do bem, porque o mundo está mal. E se elas fizerem assim, elas vão transformar o mundo. Cristianismo envolve aprendizado. É uma jornada de conhecimento acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a razão de Deus ter deixado sua palavra na forma escrita. E tanto Jesus quanto os autores do Novo Testamento insistirem na instrução. Tem que instruir, tem que ensinar. Porque é um macro dever do cristão ser comprometido com o aprendizado. Aprendizado se trata de conhecer o que é para praticar. O que é para praticar, você sabe? Você não pode se contentar com meia dúzia de coisas. Eu já sei como é que funciona. Pronto. Você tem que aprender como é que se deve fazer as coisas. O que eu tenho que praticar? O aprendizado te coloca em contato com conteúdos que são importantes para você. Isso vai transformar a sua vida, vai mudar a sua vida lá fora. E um segundo macro dever que o cristão ele tem que abraçar é a aplicação. Tito 3,8 diz ainda assim, para que os que creem, diz que tem que ensinar para que os que creem em Deus
se empenhem na prática de boas obras. Paulo diz que Tito deveria insistir em ensinar a igreja com o propósito de levar os crentes a se esforçarem, a se empenharem na prática do bem. Porque cristianismo tem a ver com aprendizado aplicado. Cristianismo tem a ver com a aplicação do que se aprende. Por isso é prático, porque ele é perfeitamente praticável. Cristianismo não é uma coisa para você vir à igreja e ficar assim, me fez tão bem hoje. Aí diz assim, mas o que nós vamos fazer? Eu não tenho a menor ideia. O importante é que subiu um negócio aqui que me fez assim, estou bem, estou me sentindo bem. Isso aí você vai na academia que você sente a mesma coisa. Faz uma corrida, entendeu? Amanhã cedo. A sensação vai ser a mesma. Igreja não é para isto. Cristianismo não é para isto. Cristianismo é você entender que ele é prático, ele é perfeitamente praticável. Só que eu tenho que me empenhar para isso. Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que aprender o que está sendo ensinado. Eu tenho que colocar isso em prática. Em 3,14, conforme a NVT, Paulo, antes de encerrar essa carta, ele adverte: nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim ninguém será improdutivo. Viver autenticamente o cristianismo é aplicar o que se aprende, é aprender a fazer. Nós precisamos aprender a fazer. Porque às vezes a pessoa, ela pega um conteúdo que ela acha que ela aprendeu. Ela aprendeu porque está lá no calabouço da mente dela. Mas ela não aprende a fazer aquilo. O aprendizado não é só para criar acúmulo de conhecimento. Mas o aprendizado é para ajustar a nossa vida aos padrões que Deus deseja. Por todo o conteúdo da carta, é possível a gente notar uma preocupação que Paulo tem com o que ele chama de fé sadia. Depois você lê a carta, observe. Várias vezes ele repete essa expressão, uma fé sadia. Que é justamente a fé que reúne bom aprendizado com correta aplicação. A aplicação tem a ver com como que eu ponho em prática esse aprendizado. Aplicação, como que eu aplico isso? Onde que eu aplico isso? Por exemplo, se você entende na Bíblia, não, Deus quer que eu seja santo. Perfeito. Você pode aprender que Deus quer que você seja santo. Onde? Como? Em quais situações? Isto é, aplicação. Eu imagino que eu já contei aqui uma outra vez, né? É que há anos atrás, fui esses episódios de batismo, né? Você vai batizar as pessoas, aí tem aquele negócio de testemunho do batismo, na hora do testemunho a pessoa vai dar um testemunho, o que mudou na vida dela. Pergunta, o que mudou na sua vida? E o rapaz, ele diz uma coisa que eu nunca disse para ele. Eu nunca abordei aquele assunto com ele. Mas ele diz assim, uma coisa que mudou na minha vida é que eu tinha um carro rebaixado, aquele escapamentão barulhento. E Jesus mudou minha vida. E eu achei que eu não devo ter aquilo. E eu vendi aquele carro, comprei outro carro. Fiquei pensando, mas eu nunca falei isso para ele. Mas isso é aplicação. Ele aprendeu algum conceito de mudança na vida dele. E ele está aplicando na vida dele, naquele sentido ali. O vizinho deve reclamar, já deve ter tido algum tipo de conflito com isso. E agora ele está aplicando na vida dele uma coisa que ele aprendeu. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente não sabe onde aplicar. A gente aprende, mas aonde que eu estou colocando isso? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Só para dizer que sei. A porção imediatamente anterior a 3,8 que nós lemos aí de Tito, os versos 1 e 2, contém a aplicação do aprendizado. Paulo diz, lembre a todos
que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Lembre a todos que sejam obedientes, que estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Lembre a todos para não caluniar a ninguém, para serem pacíficos e amáveis. Lembre a todos para mostrarem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso é aplicação. É pegar o aprendizado e dizer, olha, eu vou colocar isso no meu dia a dia. Porque é isso que faz diferença. É isso que é cristianismo. Cristianismo é aprendizagem e aplicação. Basicamente é isso. E esses são 2 macros deveres que eu e você temos. E eu quero que, antes de participar da ceia, você ore e diz, meu Deus, eu preciso sair daqui entendendo isso. Eu preciso ter compromisso com a aprendizagem, o aprendizado. Eu preciso ter compromisso com a aplicação. Mas o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai aprender. Então se dedique a compreender o que a Bíblia orienta a respeito de como você deve viver a vida. Especialmente fora do ambiente religioso. Aqui na igreja nós temos tantas oportunidades para você aprender. Aprenda. Participa das coisas. Anote as coisas. Leia a sua Bíblia sozinho. Ora. Mas aprenda. Você precisa aprender. Cristianismo envolve aprendizado. Você precisa aprender. Se você já tem, 20, 30 anos de igreja, fala assim, não, eu já li a Bíblia inteira, não sei quantas vezes, eu já aprendi um monte de coisa. Não aprendeu. Porque quem aprende de verdade, nunca se cansa de aprender. Está sempre aprendendo. Cristianismo envolve aprendizado. E outra coisa que você vai fazer, você vai aplicar. Então se empenhe para colocar em prática o que você já sabe. Já experimentou fazer isso? Pega essa semana, tira um tempo. Isso é empenho. Tira um tempo. Você vai fazer, tempo é uma coisa que eu não tenho. Tira um tempo. Isso é empenho. É por isso que Paulo está dizendo, ensina as pessoas a se empenhar. Então, tira um tempo. Sabe aquele tempo que você fica correndo lá, TikTok? Aquele tempo é um tempo precioso, que você poderia usar em outra coisa, né? Aquele tempo que você vai no banheiro fazer umas coisas lá, que poderia ser esses 5 minutos, vira 1 hora, porque você fica Instagram. Esse tempo você tem. Mas pega esse tempo aí, deixa o celular de lado e pega assim, olha, eu vou me empenhar e vou escrever o que eu já sei. O que eu já sei? Que a Bíblia fala que eu deveria fazer. Põe lá, o que eu já sei? Eu sei que deveria ter uma vida santa. Escreve. Eu sei que eu deveria ser comprometido com a minha comunidade, que é a igreja. Eu sei que eu deveria dar bom testemunho da minha fé. Eu sei que eu deveria honrar o meu Deus com os meus bens. Eu sei que eu deveria amar minha esposa. Eu sei que eu deveria me submeter ao meu marido. Eu sei que eu deveria cuidar bem dos meus filhos. Tudo que você sabe, faz uma lista. Aí você pega e observa do que eu sei. O que falta praticar? Porque tem muita gente que sabe, mas não pratica nada daquilo. Não pratica. Querer aprender mais, sem colocar em prática o que já sabe, é mera curiosidade. E esconde, na verdade, uma resistência rebelde em permitir mudanças significativas na sua vida. Tem gente que é assim. Na minha vida, eu passo a minha vida assim, com gente que fica, sabe? Pastor, o senhor podia me dar um discipulado. Por que na igreja não tem um curso assim? Por que o senhor não ensina grego na igreja, que o senhor já foi professor de grego? Para que você quer isso? Se não pratica o que sabe, por que quer saber mais? Pastor, mas eu queria que o senhor me autorizasse a fazer uma faculdade teológica. Para quê? Só para virar mais um chato nessa vida, que acha que sabe das coisas, ficar discutindo com os outros? O mundo precisa de modelos, não de curiosos. O mundo está carente de gente transformada.
Não de gente que só quer informação para ser usada em seus debates particulares. Aplicar. Esse é um macro dever. Aplica na sua vida. Pega o que você sabe e aplica. Põe isso em prática, de fato. Enquanto você não praticar tudo que você já sabe, significa que você está perdendo tempo. Porque Deus poderia transformar maravilhosamente a sua vida, toda a sua vida ao redor, quem está ao seu redor. Se você colocasse em prática o que você sabe, mas você não aplica isso. Por uma rebeldia, por uma resistência, por preguiça, por falta de empenho, mas você não põe em prática. 2 macros deveres para você pensar nessa noite. O dever do aprendizado, o dever da aplicação. Não é difícil. Eu sei disso. Que não é difícil entender isso. Mas eu sei que é muito difícil botar isso em prática. Comece a aprender. Eu preciso me dedicar ao aprendizado. Eu não posso achar que eu sei tudo. Eu não posso achar que eu sozinho posso buscar conhecimento em redes sociais, em internet. Eu preciso aprender com quem de fato pode e sabe ensinar. E eu preciso aplicar isso na minha vida. Amém? Fica de pé. Vamos orar. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. O pastor Josué vai estar nos ajudando daqui a pouco. Mas feche seus olhos e ore. Peça a Deus ajuda para que você possa, de fato, aplicar aquilo que você está entendendo nessa noite aqui.